Oi pessoal, eu sou a Sheila e hoje eu quero falar para vocês sobre o motivo porque eu acho que vocês precisam assistir a série sobre 100 anos de solidão. Eu li esse livro aqui no final de 2020, acho que foi dezembro de 2020, de uma leitura coletiva que eu participei. Inclusive, saudades de leituras coletivas, nunca mais participei de nada porque a rotina, desde que a gente voltou presencialmente às coisas, meio que a rotina me engoliu e eu não consegui mais ler quase nada por prazer. A maioria das minhas leituras são para a faculdade. Mas eu me lembro muito da leitura de 100 anos de solidão porque eu acho que foi um dos primeiros grandes contatos que eu tive com o realismo maravilhoso. Claro que a gente lê, ainda mais por estar aqui, a gente lê alguns desses textos mesmo na escola, mas eu nunca tinha parado para ler pensando no realismo maravilhoso. E claro que essa leitura me abriu portas para outras coisas mais pesadas, como por exemplo, Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é incrível, eu acho que é um dos melhores livros, inclusive, do realismo maravilhoso. Talvez por ser um dos primeiros, provavelmente, mas ele funda muita coisa aqui nesse livro que a gente vai encontrar em toda a literatura que se diz do realismo maravilhoso depois dele. A gente também vai ter um dos meus favoritos da vida, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Este livro aqui, na verdade, ele me marca muito porque muitas das violências que as personagens sofrem são violências que mulheres sofrem no seu cotidiano. E muitas das coisas descritas aqui, que são dentro da história, não só com mulheres, mas com os homens também, são coisas que efetivamente aconteceram e acontecem de alguma maneira. E também, claro, o livro que me tocou profundamente e acabou sendo tema do meu trabalho de conclusão da Letras, que é O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que esses vocês já me ouviram falar várias vezes. E eu acho que lendo este livro aqui, por ele ser do nosso estado, contar um pouco da nossa história, ele acabou colocando para mim quais são efetivamente as bases do realismo maravilhoso, porque como ele está tratando de coisas que eu vivo e que eu conheço tão de perto, eu acabei entendendo melhor os outros livros que eu li. E se a gente for pensar no realismo maravilhoso como movimento mesmo, ele não tem nem 100 anos ainda. E ele, claro, foi mudando e nós temos autores de agora escrevendo sobre isso, mas mesmo assim ele mantém uma determinada raiz desde o início. E para mim é justamente essa raiz que é a grande justificativa para a gente ver a série que está rolando na Netflix agora. Porque a raiz do realismo maravilhoso é essencialmente uma resposta. Uma resposta à literatura que sempre foi eurocentrada. Porque quando a gente pensa em fantasia, que eu estou usando fantasia lato sensu, eu não estou preocupada nas delimitações que a gente faz dentro da teoria. Quando a gente pensa em fantasia, a gente sempre pensa em aspectos muito europeus. Por mais que hoje a gente leia outras fantasias, ainda é a literatura europeia que acaba sendo o grande centro e um grande volume de leituras. A gente sempre vai pensar num mago, numa fada, em alguma coisa na Idade Média, em alguma coisa até antes disso. E sempre do que a gente vai pensar vai ser ligado à literatura e à cultura europeia. Isso não é um problema, é claro que a gente pode ler de tudo. Mas a gente tem uma resposta que é nossa, que é daqui e que vai escrever de um certo modo fantasia, por mais que se discuta se isso é realmente fantasia ou não, mas que a gente vai ter um jeito de escrever que é culturalmente nosso. Só quando nós, latino-americanos, lemos esse tipo de fantasia que é do realismo maravilhoso, a gente se identifica de uma maneira diferente. Isso também pode ser uma das características da literatura, porque muito do início do realismo maravilhoso está ligado aos regimes ditatoriais que aconteceram na América Latina. E sim, isso é um aspecto cultural importante. Nós vivemos isso e nós ainda vivemos isso. De certa forma, nós também temos outros aspectos que são mais recentes, como a questão ambiental, que tem sido trazida de muitas maneiras dentro de livros que
de alguma forma tão dentro desse realismo maravilhoso. Então muito do que a gente vai ver ali na série, que até onde eu já ouvi, eu não olhei ainda, até onde eu já ouvi das pessoas falando, ela tá muito dentro do livro, que é incrível. O que a gente vai ver muito ali na série vão ser as coisas que são nossas. A nossa vivência vai ter muito da nossa cor, das nossas cores, da nossa cultura, da forma como a gente vê o mundo, porque não é uma fantasia que vem do lado de lá, é uma fantasia do lado de cá. Isso talvez sirva de alguma forma para nós brasileiros também, porque eu percebo muito uma negação de brasileiros em relação a serem latino-americanos. E, se é que não perceberam, nós somos latino-americanos. É claro que a gente tem uma diferença de língua, uma diferença de construção cultural também, por que não? Mas ainda assim, dentro desse grande grupo de América Latina, nós estamos dentro. E nós sabemos muito bem quais são os aspectos que nos colocam dentro desse grupo. Não é só geográfico. Vai muito, muito, muito além disso. Então, eu vou olhar a série. Eu tô muito empolgada para ver. Tem coisas desse livro que eu não consigo imaginar como eles adaptaram. E eu vi esses dias num desses perfis que postam prints de cenas com as falas e tal. Eu vi uma das cenas que para mim é uma das mais marcantes do livro e que foi inclusive uma cena que eu usei durante a apresentação, a defesa do meu trabalho de conclusão, eu usei para responder uma das perguntas, que é aquela cena que o pai fica embaixo de uma árvore. Quem já leu o livro ou quem tá vendo a série já passou por essa cena. E aquilo dali para mim é o grande exemplo de que é óbvio que ninguém mora sentado embaixo de uma árvore. Mas não tem nada de extraordinário nisso. Qualquer um pode sentar embaixo de uma árvore, pode ficar ali. Ninguém te impede de morar embaixo de uma árvore sentadinho ali, fazem o telhado e tal. E é isso para mim que é tão cultural. Essa produção de algo que pretende ser fantasia, e pode ser, a discussão teórica é muito ampla, eu não vou entrar nela aqui, mas consegue fazer isso com coisas muito nossas, com as nossas pessoas, as nossas árvores, a nossa cultura, o nosso ambiente. E isso também é uma maneira, de certa forma, de responder, de mostrar que as coisas que são muito nossas e que já existiam antes. Muito disso que a gente entende como realismo maravilhoso vem de histórias que já são contadas há séculos, talvez milênios aqui. Então tudo que a gente coloca nesse meio como realismo maravilhoso é nosso. Nós podemos seguir construindo ele. Isso é incrível desse movimento. Porque nós seguimos escrevendo e a gente percebe que está dentro do mesmo movimento e o movimento muda. E está tudo bem. Da mesma maneira que dentro disso tudo nós estamos, nós permanecemos. E é exatamente quem nós somos que esse livro também traz. E é por isso que eu acho que sim, tu também deveria ver essa série. E assim que eu começar a assistir, eu vou voltar para falar o que eu tô achando. Até mais.